Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, vivendo a alegria pascal. A palavra de Deus no Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 21 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Amados e amadas de Deus, temos aqui no Evangelho uma aparição de Jesus ressuscitado para os discípulos. Tudo se inicia com uma pescaria, onde o Evangelho diz que estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Estavam juntos, os discípulos estão juntos. E Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Mas pescaram e nada apanharam naquela noite. Foi uma pesca infrutífera, uma pesca sem resultado, porque lançavam as redes, mas lançavam as redes sozinhos. Mas pela manhã, amados e amadas de Deus, há alguém que está na margem e alguém que faz uma provocação para os discípulos. Este alguém é Jesus.
É Jesus ressuscitado que vem ao encontro dos discípulos, mas no primeiro momento os discípulos não o reconhecem. E Jesus então os interpela: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. E Jesus então disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. E o Evangelho diz: lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Amados e amadas de Deus, um primeiro momento dessa pesca, um primeiro momento que pescam, mas pescam sem Jesus. Agora não, agora lançam as redes à direita da barca, mas lançam obedecendo a palavra de Jesus. E qual é o resultado? A pescaria é abundante. Pescavam primeiro sem Jesus, agora pescam obedecendo a palavra de Jesus. E quando pescam obedecendo a palavra de Jesus, o resultado é excepcional. É uma pescaria abundante. Podemos dizer que a igreja é essa barca de Pedro, a igreja que sempre tem que lançar as redes, sempre tem que lançar as redes no mar da vida, da existência, no mar da história, e tem sempre que lançar as redes ouvindo a palavra de Jesus. E quando a igreja lança as redes ouvindo a palavra de Jesus, a pescaria sempre é abundante, sempre será abundante. Assim deverá sempre pescar a igreja. Assim a igreja deverá sempre pescar. Os homens da igreja, nós estamos nesse tempo nos preparando para a eleição do próximo Papa. É preciso sim a igreja continuar a lançar as redes, mas lançar sempre as redes escutando a palavra de Jesus. Mesmo ato que faremos da escolha do novo Papa deve ser sim um escutar a palavra de Jesus, um escutar aquilo que Jesus quer para a sua igreja. E agora então vem o discípulo amado que diz a Pedro: é o Senhor. O discípulo amado, amados e amadas de Deus, é aquele que através dos sinais reconhece a presença do Senhor, reconhece que é o Senhor. Através da pesca ele reconhece que é o Senhor que está na praia, é o Senhor que está ali com os discípulos. E o Evangelho diz: Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu suas roupas, pois estava nu, e atirou-se ao mar. E agora o que acontece então? Jesus está na praia e Jesus prepara agora brasas acesas com peixes e pão em cima. E Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Amados e amadas de Deus, traz a rede agora para a terra. 153 grandes peixes, uma pesca abundante. E além da pesca abundante, da grande quantidade de peixes, a rede não se rompeu. Porque pescavam atendendo a palavra de Jesus, porque foi uma pescaria em obediência à palavra de Jesus. Agora Jesus então alimenta os discípulos. Jesus disse: vinde comer. E o Evangelho diz: nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Amados e amadas, Deus, Jesus alimenta os discípulos. É uma refeição com os discípulos, mas uma refeição que enche o coração deles de alegria, uma refeição que dá sentido à vida, uma refeição que dá sentido à existência, porque é uma refeição com o Senhor. É preciso sempre sentar-se à mesa com o Senhor, é preciso sempre comer com o Senhor. E comendo com o Senhor, ter sempre então o coração também alimentado pela alegria, pelo sentido da vida, o sentido da existência. Comer com o Senhor, viver esta fraternidade bonita com
o Senhor. E agora vem o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus agora pergunta para Pedro. Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta uma segunda e pergunta uma terceira vez. E Jesus vai, mediante a resposta de Pedro, vai lhe confirmando na missão. Mas é muito interessante, amados e amadas de Deus, o jogo do verbo aqui. Jesus pergunta sempre com o verbo agapao, que é o amor gratuito, e Pedro responde com o verbo filéu. Jesus pergunta para Pedro se ele tem um amor gratuito por ele, e Pedro responde que é amigo de Jesus. E é interessante a terceira pergunta. A terceira pergunta, Jesus a pergunta também com o verbo filéu, e Pedro responde com o verbo filéu. No fundo, amados e amadas de Deus, é o mestre que desce onde está o discípulo. O discípulo não é capaz ainda de um amor gratuito para com o mestre, mas será assim no final da vida, onde também ele dará a vida por Jesus. E o Evangelho mostra isso, a imagem final do Evangelho. Depois de Jesus confirmar a missão, a cada resposta de Pedro, Jesus se confirma a missão. Depois Jesus diz para ele, em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levarás para onde não queres. O Evangelho se conclui dizendo, Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me. Quer dizer, amados e amadas de Deus, se neste momento Pedro não é capaz de um amor gratuito, no final da vida, sim, ele também dará a vida por Jesus. Ele será capaz de um amor gratuito para com Jesus. Que essa palavra de Deus, que eu encontro com este Evangelho, nos ajude a percebermos que é preciso sempre pescar com Jesus. É preciso que Jesus esteja sempre no barco conosco e que pesquemos com Ele. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude e nos faça perceber que o Senhor vem sempre ao nosso socorro, mediante a nossa incapacidade de amar, nossa incapacidade de se doar, nossa incapacidade de servir. Ele vem sempre ao nosso encontro, Ele nos socorre. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.